Bonjour, bienvenue à notre live du mois de juillet. Bem-vindo à nossa live do mês de julho. Como de costume, vamos aproveitar dessa live para sanar dúvidas, caso pessoas tenham dúvidas sobre o EAD, né? Lembrando que tem um curso de francês básico em EAD, hospedado na Hotmart, para quem quiser aprender francês do zero, revisar o nível básico, preparar uma viagem para a França. Então, se tem perguntas sobre esse EAD, vamos resolver, vamos levar as dúvidas e vamos também aproveitar para praticar francês. E hoje a gente vai estudar a partir de um artigo, de um videozinho e de um artigo que trata de um trecho da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024. A gente não vai polemicar sobre essa cerimônia, mas teve um momento nessa cerimônia muito lindo para homenagear as mulheres francesas, que foram um pouco invisibilizadas esses últimos anos, no decorrer da história, na verdade, né? Então, o, o criador, né, dessa cerimônia, ele quis homenagear essas mulheres. Então, queria trazer esse assunto hoje para vocês. Lembrando também que todas as lives dos meses passados estão lá no YouTube. Vocês podem assistir. Cada mês o assunto é diferente. Às vezes a gente fala de gramática, às vezes a gente fala de cultura. eh, Fazemos exercícios de compreensão oral, estudamos a partir de vídeo, de artigos. Enfim, tem uma variedade de atividade. Então, não hesitem a consultar esses vídeos e é isso. Então, não tem hoje tô vendo, né? A gente tem uma aluna que está aqui, que está presente na nossa live. Não tem outras pessoas, não tem perguntas sobre o AD. Então, vamos começar já com a nossa atividade. Vou compartilhar minha tela aqui de um vídeo. O link do vídeo vai ficar lá na caixa de descrição do vídeo no YouTube. Esse vídeo é um trecho da cerimônia de abertura que aconteceu na última sexta-feira. Então vamos assistir, é bem curtinho, só para vocês entenderem um pouco o contexto, para quem não assistiu essa cerimônia. C'est parti, on y va, vamos lá.
Então, esse trecho, né, aconteceu durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Foi um momento muito lindo. Parece pouca coisa, não parece tão interessante, não é muito dinâmico, mas para os franceses, para a sociedade francesa, isso fez muito sentido. Eu estava lá na cerimônia de abertura em Paris e foi um momento muito bom, né? Todo mundo aplaudiu, todo mundo ficou feliz com esse acontecimento. Por quê? Porque a gente está homenageando, né, mulheres eh, que foram invisibilizadas durante pela história, né? Então, é uma homenagem a elas e também vocês sabem, né, seja na sociedade brasileira ou até na França também, tem poucas representações das mulheres na vida pública, no, quer dizer, no, nas ruas, tem poucas estatuas representando as mulheres, tem poucos nomes de ruas eh, com o nome de uma mulher. E em Paris isso é muito presente. Então, foi uma maneira de, como? De reverter um pouco essa situação. Um momento de para conscientizar a população sobre a importância, né, dessas representações na vida pública, nas ruas. E agora vamos entender quem são elas, por que elas são importantes. E vamos ver isso a partir de um artigozinho, um artigo, o alcance de quem estuda francês no nível básico. Com certeza vai ter palavras que vocês não conhecem, mas tem muitas coisas transparentes, tem muitas coisas ao alcance de vocês. Vou compartilhar esse artigo. O link do artigo está na caixa de descrição também do vídeo lá no YouTube. Vou mandar aqui também pelo chat. É um artigozinho, tem poucos parágrafos, um, dois, três, quatro. Tem 11 parágrafos, na verdade, né? Porque tem 10 mulheres, mais o parágrafo de introdução. É, 15 paragrafinhos para falar sobre esse acontecimento. Então, quem está assistindo a live no YouTube, o que você pode fazer? Pausar o vídeo, tomar o tempo de ler esse artigo e aí depois voltar, dar o play para escutar a leitura que eu vou fazer agora. E os comentários, sobre o vocabulário, sobre a gramática, coisas relevantes para quem está aprendendo o francês. Ok? Então vamos lá para ler. C'est parti. Alice Milia, Gisèle Halimi, Louise Michel, qui sont les 10 femmes mises à l'honneur dans le tableau sororité de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris? Ces 10 statues, positionnées près de l'Assemblée nationale, rendent hommage à des héroïnes de l'histoire de France qui ont été invisibilisées. Paris 2024 voulait rendre hommage aux femmes qui ont écrit l'histoire de France. Durant la cérémonie d'ouverture des JO, vendredi 26 juillet, lors du sixième tableau intitulé Sororité, autrement dit dédié à la solidarité féminine, 10 femmes en or ont été mises en lumière, représentées par des statues postées près de l'Assemblée nationale, un lieu symbolique
puisqu'il est uniquement orné de nombreuses statues rendant hommage à des figures historiques masculines. Thomas Joly et son équipe ont ainsi voulu rendre visibles ces femmes illustres avec ces statues qui seront laissées en héritage à la ville de Paris. Dans les rues de la capitale, on compte 260 statues d'hommes et seulement une quarantaine de femmes. France Info vous présente chacune des 10 femmes dont la mémoire a été honorée à l'occasion de cette cérémonie. Olympe de Gouges, 1748-1793, est une femme de lettres, mais aussi une personnalité, mais aussi une personnalité politique ayant marqué son époque. Elle rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, pendant la Révolution française. Elle milite pour l'abolition de l'esclavage et est guillotinée en 1793. Alice Milia, 1884-1957, est une sportive de haut niveau. Elle organise en 1922 les premiers Jeux mondiaux féminins. Grâce à son engagement, les Jeux olympiques ont augmenté fortement le nombre de disciplines ouvertes aux femmes. Gisèle Halimi, 1927-2020, est une avocate, militante et une personnalité politique engagée pour la défense des droits des femmes, la lutte contre les crimes de guerre et le colonialisme. Elle est à l'origine de progrès sociaux comme la légalisation de l'IGV ou la qualification du viol comme crime. Simone de Beauvoir, 1908-1986, est une philosophe et écrivaine, figure de proue de la lutte pour l'égalité des sexes et contre toutes les formes d'injustice. En 1949, elle publie Le deuxième sexe, dont le succès mondial refonde le féminisme. Paulette Nardal, 1896-1985, est une intellectuelle, journaliste et écrivaine. Pionnière du féminisme noir et du mouvement littéraire de la négritude, elle est aussi la première femme noire à étudier à la Sorbonne. Elle a cofondé la Revue du Monde Noir en 1931. Jeanne Barret, 1740-1807, est une exploratrice et une botaniste. Déguisée en homme lors de l'expédition de Bougainville sur l'océan Pacifique, elle est connue pour être la première femme à avoir fait le tour du monde de 1766 à 1769. Elle a contribué à la collecte et à l'identification de nombreuses espèces de plantes. Louise Michel, 1830-1905, est une institutrice, écrivaine, militante anarchiste et féministe. Elle participe activement aux événements de la Commune de Paris en 1871, oui. Déportée en Nouvelle-Calédonie, elle continue son combat en s'opposant à la politique coloniale de la France. Christine de Pisan, 1364-1431, est une femme de lettres, philosophe et poétesse. Elle écrit entre autres La Cité des Dames, où elle exalte les femmes illustres et imagine un gouvernement féminin. Alice Guy, 1873-1968, est une réalisatrice, scénariste et productrice. Son film La Fée aux choux, sorti en 1896, est considéré comme le premier film narratif. Simone Veil, 1927-2017, est une personnalité politique et une magistrate. Le 26 novembre 1974, elle est présente devant l'Assemblée nationale, elle présente devant l'Assemblée nationale le projet de loi sur la dépénalisation de l'IVG, qui jouera un rôle crucial dans la légalisation de l'avortement en France. Également engagée dans la construction européenne, elle est la 5e femme à entrer au Panthéon.
Alors, quelques commentaires. On constate qu'il y a des femmes de différentes époques, hein, de l'époque moderne, de l'époque plus ancienne, hein, des femmes de différents univers, de l'univers politique, l'univers philosophique, l'univers sportif, l'univers scientifique, et des femmes avec des profils différents aussi, hein. Des femmes avec des origines étrangères, des femmes noires, des femmes blanches. Donc, c'est un hommage, ouais, c'est un réel hommage à la contribution de ces femmes pour la culture française, pour l'histoire de France. Il y a des femmes qui sont connues. Il y a des femmes qui sont très connues. Simone de Beauvoir, elle est connue, elle est célèbre en France, à l'étranger, hein. Mais il y a aussi d'autres femmes qui sont beaucoup moins connues, qui sont beaucoup moins célèbres. Mm. Donc, maintenant, nous allons commenter le vocabulaire, commenter les structures grammaticales de ce texte, de ce petit article. Donc, une chose interessante, uma coisa interessante no título. A gente tem o quê? On a Alice Milia, Gisèle Halimi, Louise Michel, qui sont les 10 femmes mises à l'honneur dans le tableau sororité de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Mise à l'honneur. Essa palavra mise, né? Já comentei, eu acho, algumas lives passadas. Essa palavra mise, a gente conhece, muitos brasileiros conhecem essa palavra através da expressão mise en place. Quem trabalha na restauração, na hotelaria, eles conhecem essa mise en place. Mise en place vem, o mise, na verdade, o que que é esse mise? Ele vem do verbo mettre. Mettre significa pôr, colocar, ou às vezes até meter. Esse verbo, ele foi transformado em adjetivo. E aqui a gente tem o adjetivo derivado desse mettre. Mise à l'honneur, literalmente, seria colocada em destaque, ou talvez honradas, né? É, seria uma boa tradução, de traduzir esse mise à l'honneur para honradas, né? Donc, muitos adjetivos são fabricados, construídos a partir de verbos, né? Donc, aqui, mise à l'honneur, honradas. Mise en place na restauração é o feito de você, la mise en place é o feito de você colocar os talheres, os pratos, preparar as mesas, esse momento de colocar tudo em ordem para receber os clientes, né? Então, não se assusta, né, que se você vê esse mise, ele vem do verbo mettre, né? Le mot tableau, a palavra tableau, hein, un tableau, c'est um quadro, c'est um quadro de pintura, né? E na cerimônia, o que que aconteceu? Teve vários momentos, teve várias partes. Então, cada parte era um quadro, era um, não sei como a gente fala isso em português, não sei se a gente falaria de quadro, mas tem vários momentos diferentes, né? A gente via, tinha um título e aí começou um novo trecho, um novo momento e é isso durante esse momento do um painel, obrigado pela ajuda. Donc, tem vários painéis nessa cerimônia e né, esse momento que a gente acabou de assistir aconteceu no painel Sororidade, né? Para celebrar a solidariedade entre as mulheres. JO, nada mais do que Jogos Olímpicos, les Jeux Olympiques. Se podem falar Jeux Olympiques, mas se podem também abreviar e falar diretamente JO, né? Se soletra cada letra.
Ces 10 statues positionnées près de l'Assemblée nationale rendent hommage à des héroïnes de l'histoire de France qui ont été invisibilisées. L'Assemblée nacional, o que é l'Assemblée nacional? É o Parlamento francês, onde ficam os deputados. E como a gente viu no artigo, essa Assembleia Nacional é um lugar onde tem muitas estatuas de homens, né? Então, era muito simbólico fazer elas aparecer, essas estatuas de mulheres aparecer bem perto desse lugar, né? Aqui, eu acredito que seja bastante transparente, que ont été invisibilisés é nada mais do que o passé composé, o pretérito perfeito, mas no modo passivo, está na forma passiva. Por isso que tem três elementos. Ont été invisibilisés. É o passé composé. Donc Paris 2024 voulait rendre hommage aux femmes qui ont écrit l'histoire de France. Voulait, au verbe querer, vouloir, conjugado no pretérito imperfeito. Queria, né? Queria homenagear as mulheres que escreveram, ont écrit, passé composé. A gente já viu isso numa live passada, né? Como construir o passé composé. Então, a gente sabe tem dois elementos, o auxiliário avoir e o participe passé. Donc, escreveram. Durant la cérémonie d'ouverture, abertura, ouverture significa abertura, des JO, vendredi 26 juillet, lors du sixième tableau intitulé Sororité. Lors, c'est un synonyme de quand, hein, quando. Donc, lors du sixième tableau intitulé Sororité, autrement dit, pendant la solidarité féminine, autrement dit, dédié à la solidarité féminine, pardon, 10 femmes en or, dez mulheres em ouro, de ouro, hein, or c'est ouro, e a gente viu, estava de ouro essas estatuas. Então, realmente era uma homenagem, era uma maneira de destacar a importância delas. 10 femmes en or ont été mises en lumière, mais uma vez, mises en lumière, colocada em luz, ou seja, baixo dos holofotes, né? Donc aqui, mais uma vez, a gente encontra esse adjetivo, mise en lumière, représenté par des statues postées près de l'Assemblée nationale, un lieu, un lugar, un lieu symbolique, puisqu'il, le puisque, c'est un synonyme dit parce que, hein, littéralement, c'est jaque, hein, puisqu'il est uniquement orné, decorado, orné c'est decorado, de nombreuses statues rendant hommage à des figures historiques masculines, hein. L'Assemblée nationale, il y a beaucoup, beaucoup de statues, avec des statues d'hommes et très, très peu de femmes, hein. Unique, aucune femme d'ailleurs, ni uma mulher, somente homens, hein. Thomas Joly, qui est Thomas Joly? Thomas Joly, c'est le responsable de l'organisation, de la création de la cérémonie d'ouverture. Ele fez muito polêmica, teve alguns trechos que muitos países, muita gente não gostou, por ser muito progressistas. Enfim, cada um tem sua opinião sobre o assunto, mas pelo menos o trecho que a gente assistiu não tem muito como ficar chateado. Bom, só se você é machista realmente, aí sim, mas é lindo, é um momento lindo. É. Donc Thomas Joly et son équipe, et sua team, hein, ont ainsi voulu rendre visibles ces femmes illustres. Ont voulu, hein, et au passé composé do verbo querer. Quis, hein, quis visibilizar essas mulheres ilustras avec ces statues qui seront laissées en héritage à la ville de Paris. Ici, on a le verbe être au futur, que serão deixadas, hein, como herança, né, um héritage à la ville de Paris. A prefeita de Paris, ela já comentou que ela queria guardar essas estatuas, ela queria achar um lugar onde pôr essas estatuas.
Dans les rues de la capitale, on compte 260 statues d'hommes et seulement une quarantaine de femmes. Bon, là, c'est clair. Et c'est on, hein, nada mais do que a gente conta. France Info, que é o mídia que criou esse artigo, France Info vous présente chacune, cada uma, des 10 femmes dont la mémoire, cuja memória, esse dom, ele é bem peculiar, esse dom a gente estuda ele no nível intermediário, porque é um pouco difícil de usar, mas se você vê ele no artigo, significa cujo, cuja, geralmente. Chacune des 10 femmes dont la mémoire a été honorée à l'occasion de cette cérémonie. Donc, Olympe de Gouges, ela é bastante famosa aqui na França, quer dizer, quem é progressista conhece bem ela, porque ela escreveu, a gente sabe, né, na Revolução Francesa, os deputados lá nessa época, eles escreveram uma declaração dos direitos do homem, né? E ela fez a versão feminina, porque ela percebeu, e cadê as mulheres? Porque é a declaração dos direitos dos homens? Não, é das mulheres também. Então ela reescreveu, ela ofereceu uma versão feminizada, né? E, bom, ela era revolucionária e ela foi guilhotinada, né? Ela não sobreviveu a essa Revolução Francesa. Alice Milia, alors, et on ne connaissait Alice Milia. Donc, Alice Milia, on nous dit que c'est une femme qui a participé, en fait, à développer les Jeux Olympiques pour les femmes. Ouais. Parce que, se vocês conhecem um pouco a história dos Jogos Olímpicos modernos, a gente criou esses os Jogos Olímpicos modernos no final do século XIX. E aí, no início, não tinha mulheres. Então, ela lutou para que as mulheres possam participar desses Jogos Olímpicos. Gisèle Halimi, ela é famosa também aqui na França. É de origem árabe, ela é francesa e ela defendeu muito a causa dos países colonizados e ela era muito progressista. Ela participou para permitir a legalização de l'IVG. L'IVG, ça veut dire l'interruption volontaire de grossesse. Interrupção voluntária de gravidade. Donc, ela enfatizou, né, o direito às mulheres a dispor do seu próprio corpo e a poder fazer esse aborto caso elas quiser. Né? Simone de Beauvoir, muito famosa na França afora, né, uma filósofa francesa que escreveu muito sobre a condição feminina, as diferenças entre os homens e as mulheres. Ela inspira muitas, a nova geração de feminismo, ela inspirou esse, esse feminismo que a gente conhece até hoje. Teve uma frase muito famosa lá nesse livro, Le Deuxième Sexe, o Segundo Sexo, onde ela explica que as mulheres, elas se tornam mulheres, né? A gente não nasce mulheres, a gente se torna mulheres, né? Porque é como se tinha os homens e as mulheres têm que se comportar de maneira diferente e cada um aprende, né, aprende os códigos, aprende a ser, a virar um homem e uma mulher, né? Paulette Nardal, eu não conhecia também, essa mulher eu não conhecia. É, dizem, né, que ela é uma mulher negra, a primeira a ter estudado na Sorbonne, na famosa Universidade Française de Paris, e ela participou, né,
para desenvolver o feminismo negro, para enfatizar sobre isso. A gente sabe, né, que o, o antirracismo ele se desenvolveu muito nos anos 50, 60 nos Estados Unidos. É. E aqui a gente vê que já, né, no também na França teve esse movimento, mesmo se ele não foi muito forte, porque até agora, na verdade, ele não é tão forte quanto os Estados Unidos ou no Brasil, mas ele existe. E ela é uma figura disso. Jeanne Barré, essa daí também não conhecia, Jeanne Barré era uma científica. Era uma científica que teve que se disfarçar de homem para participar de uma expedição científica no Oceano Pacífico. E ela desenvolveu muito essa, l'identification des espèces de plantes. Elle a participé à agrandir, à améliorer les connaissances scientifiques en botanique. Donc, c'est une femme qui voyage. Né? Donc, você vê, parecia que nessa época era proibido para as mulheres viajar, elas não podiam viajar. Né? Mesmo uma científica, mesmo nessa época, né, era complicado. Louise Michel, eu conhecia essa mulher, ela é famosa também na França, no meio progressista, porque era uma anarquista e feminista. E, e ela é complicado entrar nesse assunto porque mas o que que aconteceu antes da na França, né? Hoje a gente está na Quinta República, teve quintas repúblicas diferentes, ou seja, quintas constituições diferentes. A primeira era na Revolução Francesa. A gente acabou com o rei e a gente colocou uma república, a gente criou uma república. Então, isso foi a primeira república. E aí, depois, bom, o Napoleão chegou, ele acabou com essa república, ele criou um império, mas a república, ela voltou. Ela voltou, e a terceira, ela começou em 1800, en 1871, em 1871. É. E para essa transição dessa terceira república, ela foi difícil, porque teve um momento de instabilidade política e porque a França estava em guerra com a Alemanha, com a Áustria, e aí uma parte do povo em Paris aproveitou do fim da guerra para tomar as armas dos militares e para fazer uma insurreição para tentar instaurar uma nova maneira de governar, e ela participou nisso. Ela é muito revolucionária, né? Então, é isso a Commune de Paris. A Commune de Paris é um momento que os parisienses eles tomaram as armas dos militares, porque a guerra tinha acabado, eles pegaram essas armas para tentar criar um novo contexto político, uma nova maneira de governar. Mas não deu certo. Acabou e ela foi mandada embora. Na verdade, a gente mandou ela na Nouvelle-Calédonie, né? Então, uma maneira de impedir ela de influenciar, a sociedade française. Christine de Pizan. Christine de Pizan, on nous dit que c'est une philosophe, une poétesse. Elle a écrit des poèmes et exalta, né, as mulheres, ah, o poder das mulheres, a necessidade das mulheres de governar, de ter um papel político. Alice Guy, Alice Guy, c'est une réalisatrice, c'est un directeur, um diretor de filme, né? Ela realizou, ela criou filme, ela escreveu, ela produziu um filme em 1896. Ou seja, estava começando, era o início do cinema, né? E, enfim,
uma outra mulher que é muito famosa aqui na França, porque dizem que ela foi justamente enterrada no Panthéon. O Panthéon é um lugar na França onde todas as pessoas importantes para a República, para a história da França, são enterrados. Então, ela foi enterrada nesse lugar e ela era uma mulher política muito importante e ela que apresentou a lei, ela defendeu a lei, ela apresentou a lei do aborto legal em 1974, 1974. Então, é um direito que as mulheres conquistaram, né, desde essa época, e ela desenvolveu um papel muito importante, porque ela que apresentou essa lei. Ela apresentou essa lei, ela foi ajudada com a Gisèle Halimi, que a Gisèle Halimi era uma política também, né? Mas esse texto de lei ele foi apresentado na Assembleia, na Assembleia dos Deputados, pela Simone Veil. Né? Opa. Donc voilà. Voilà les informations concernant ces femmes, ces 10 femmes, hein, qui sont très importantes pour l'histoire de France, qui sont malheureusement relativement invisibilisées, hein. Même s'il y a des noms qui sont très connus, Simone de Beauvoir, Simone Veil, etc., mais elles sont quand même relativement encore aujourd'hui invisibilisées, elles ne sont pas reconnues, et elles n'ont pas de statut. Elas não têm estatuas dessas mulheres na França. Então, foi muito bom homenagear essas mulheres na cerimônia de abertura. Então, essa cerimônia de abertura, não era, foi muito polêmica. Se perceberam, quem assistiu, não tinha muita relação com o esporte. Não era para exaltar o esporte, para mostrar o vínculo entre o esporte e a sociedade francesa. Não. Era sobre a história da França, sobre a história de Paris, a história da França, a cultura do país. Donc, por isso que talvez tem gente que não gostaram, porque não tinha um vínculo direito com o esporte. Né? Era algo mais artístico, mais histórico, tinha um lugar, um approche um pouco histórico, um approche cultural muito forte. Né? Então é isso sobre essa live. Não hesitem a me fazer perguntas lá na caixa, nos comentários do YouTube, se tem algumas palavras que não falei, que não ficou claro, dúvidas. Não hesitem, eu vou responder com o maior prazer. E desejo a todos vocês boas Olimpíadas. Estou torcendo também para o Brasil. Tá sendo difícil lá esses primeiros dias, mas estou torcendo para o Brasil. Espero que vão conquistar muitas medalhas. E a gente continua, né, a nossa live mês que vem. Vamos tratar de um outro assunto. Acredito que a gente vai tratar mais, talvez fazer exercícios ou provavelmente tratar de um assunto gramatical. É. Mas é isso, eu fico à disposição. Quem tem perguntas sobre o EAD, quer experimentar o EAD de graça, pode. Eu estou à disposição e a gente se encontra logo já essas próximas semanas. Au revoir, merci.